Irmãos, nós vamos começar hoje o estudo da primeira epístola de João. A epístola que nós vamos começar a ver hoje. Vamos ver toda ela agora ao longo dos próximos cultos. Então, como é a primeira pregação nessa epístola, eu sempre na primeira pregação eu vou passar algumas informações em respeito do livro, autor, data, contexto histórico, que tudo isso vai nos ajudar para um melhor entendimento desta carta. Então vocês podem abrir suas Bíblias, vai ser 1 João, capítulo 1, nós vamos ver hoje do verso 1 ao verso 4. Mas eu já vou introduzindo agora em respeito a essa primeira epístola, sobre o autor, gente. Apesar da carta em si não indicar diretamente o autor dela, existem evidências externas e internas muito consistentes e que a gente pode afirmar com convicção de que o apóstolo João é o autor dela. A carta leva o seu nome, né? Então vou explicar um pouquinho o que é isso, as evidências externas. Evidências externas são aquelas evidências fora do texto bíblico, que a história da igreja, a tradição e outras pessoas nos trazem a respeito disso. Por exemplo, relato de pessoas que foram contemporâneas ao apóstolo João ou que viveram num período muito próximo a ele e que tiveram contato com pessoas que foram ligadas com João. Essas pessoas, elas atribuíram essa epístola com a autoria do apóstolo João. Um exemplo, Policarpo. Policarpo foi um discípulo, ele foi discipulado pelo apóstolo João. E uma vez ele escreveu uma carta à igreja de Filipenses e ele citou um texto de 1 João capítulo 4, verso 2, dizendo que aquele texto tinha sido escrito pelo apóstolo João. Então essa evidência externa que a gente pode dizer e afirmar que essa carta foi escrita por João. Evidências internas, o que são? São evidências que o próprio texto vai nos trazer. Características de escrita, fatos relatados que possam nos indicar a autoria. Então, por exemplo, na epístola aqui, ele afirma ter sido uma testemunha da presença corporal de Cristo. Então, isso já nos traz a um grupo seleto de pessoas. As pessoas que viram de fato Jesus e viveram com ele. A epístola também vai dizer sobre detalhes a respeito das características da escrita, né? Então, você olha a maneira como é escrita a carta, você pode relacionar a partir de outros textos. Existe muita intimidade temática desta epístola com o quarto evangelho, que nós sabemos que foi escrito por João, o evangelho de João. Há várias palavras e expressões teológicas que se repetem, tanto está escrito no evangelho, como aparece novamente, identicamente escrito aqui. Então, diante de tudo isso, não há nenhum questionamento sobre a autoria dessa epístola. A gente pode afirmar que certamente o apóstolo João é o autor dela. Sobre a data, né? Esse é um dos livros mais difíceis de datação no Novo Testamento, tá? A maioria dos estudiosos sugere uma data posterior à destruição do Templo de Jerusalém, por volta do ano 70 aconteceu isso, então ele sugere que essa carta foi escrita entre o ano 80 e 90. Destinatário, para quem que João escreve essa carta? Aqui a gente vê uma diferença em relação à epístola de Tiago. Na epístola de Tiago, no primeiro versículo, ele indica para quem ele estava escrevendo, né? Aqui João não vai nos indicar claramente para quem ele escreve, né? Mas é possível, pela análise do texto, perceber que ele escreve para uma comunidade, uma igreja cristã, talvez a mais do que uma, né? E essa igreja, essa comunidade era bem conhecida dele, porque ele chama eles na carta como filhinhos, e também amigos. Então dá para ver que ele tinha uma intimidade grande com essa igreja. O contexto histórico, tá? Essa parte é importante a gente saber, porque vai fazer com que a gente entenda melhor o texto. A carta foi escrita por João para combater falsos profetas e falsos ensinos que estavam aparecendo no meio dessa comunidade. Eles estavam aparecendo, eles estavam até crescendo e se desenvolvendo no meio dessas pessoas. Há uma lista de heresias que João vai combater aqui nessa carta. Eu vou citar algumas delas. A principal delas era o docetismo, tá? O docetismo ensinava que Cristo ele não teve corpo físico, que ele apenas pareceu como um humano, tá? A crença docetista vai dizer que Jesus ele tinha o aspecto humano, mas ele não era corpo, ele não era corpóreo, ele era como um fantasma, tá? É isso que eles acreditam. Jesus era um fantasma. Ele vai também combater o seritismo. O seritismo
a crença de que Jesus, quando ele foi batizado, Jesus era um homem, ele nasceu de uma mulher, teve pai e mãe, nasce, Jesus homem, e aí no momento do batismo ele recebeu o Espírito de Deus, e a partir dali o ministério dele começa, e quando ele morre na cruz, o Espírito de Deus se retirou do homem Jesus, e Jesus morre, por isso que ele morre e tudo mais. Essa é uma das crenças também que João vai combater aqui, uma heresia. E também há o princípio do gnosticismo. Esse gnosticismo que João vai combater, ele é um pouco diferente do que nós vemos hoje, porque o gnosticismo ele mudou muito ao longo dos tempos, né? Esse da carta de João é o princípio, tá? Uma ideia básica. Então, aqui nós vamos ver uma ideia de que Cristo era a mais sublime das criaturas, que ele revelou o conhecimento divino, tá? Mas que ele não era Deus, ele não era o Deus encarnado. Segundo essa ideologia, a matéria é má, a carne é má e o espírito é bom, né? Então há essa luta entre carne e espírito, né? No gnosticismo aqui desta época. E a salvação para o gnóstico vem a partir do conhecimento. Então Jesus veio trazer o conhecimento divino e o conhecimento é que nos salva. Essa é a crença deles. O tema central, o propósito de ter escrito essa carta. João tem como um objetivo principal conduzir os crentes ao Senhor Jesus, a um desfrutar pleno de uma comunhão espiritual e da plena certeza da salvação. É isso que João vai tratar aqui. Para isso ele vai nos apresentar diversos critérios que definem e que devem mediar a verdadeira comunhão cristã com um Deus santo e amoroso. Então a gente pode ver um pouquinho desse propósito em 1 João, capítulo 5, de 11 a 13. Eu vou ler só para vocês verem aqui o tema central. 1 João 5, 11 a 13. Ele diz ali: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então esse seria o versículo central aqui da epístola. Mas hoje nós vamos ver apenas o prólogo, aqui a introdução de João desta epístola, capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Tá? Então, retorne lá para o capítulo 1, versos de 1 a 4. Depois vou ler esse texto, só quero fazer a introdução antes. Irmãos, todas as pessoas, elas tendem a ter algum tipo de relacionamento com Deus, ou com algum ser divino, alguma divindade. As pessoas pensam que podem ter esse relacionamento com Deus de qualquer forma e maneira. Elas acham que elas podem se dirigir a Deus em qualquer momento. Elas podem fazer orações, podem pedir, podem agradecer, enfim. Nós temos a tendência de possuir um relacionamento com Deus nos nossos próprios termos. Nós definimos como vamos falar com Deus, que palavras nós vamos usar, a hora que eu vou fazer isso, os momentos que eu preciso da ajuda de Deus, os momentos que eu não preciso. Em outras palavras, nós moldamos o nosso relacionamento com Deus de acordo com os nossos próprios termos, né? Encaixando Ele às nossas vidas. A verdade é que nós nos enganamos ao pensar que fazendo isso, tendo algum tipo de espiritualidade, essa espiritualidade que é adquirida por meio desse relacionamento que eu penso ter com Deus, que ela vai ser suficiente para me manter tranquilo sobre o que virá depois que a minha vida passar, o que vem depois da morte, né? Então essa espiritualidade me dá essa tranquilidade de eu não me preocupar com o que vai acontecer no dia que eu morrer. Por exemplo, pessoas que viajam bastante de carro, motoristas de caminhões, representantes comerciais, todos os anos lotam essa avenida aqui, passar na frente da igreja de São Cristóvão, para receber uma suposta bênção espiritual. Uma vez por ano eles fazem isso, pensando que fazendo isso, eles vão estar protegidos, vão receber uma certa proteção espiritual, caso possa proteger ele de acidente, ou caso algo aconteça, ele vai ter a partir disso uma esperança de que ele vai para algum lugar melhor, né? Então é basicamente um ritual espiritual para dar um conforto, uma confiança. Nós não gostamos de pensar sobre a morte. Essa é a realidade, né? Muitas pessoas, vira essa boca para lá, vamos falar sobre outra coisa.
Mas esse relacionamento superficial que as pessoas possuem com um ser supostamente divino, deixam elas de alguma forma tranquilas com as suas vidas. E essa tranquilidade faz com que elas se ocupem cada vez mais do seu tempo com trabalho, com estudo, com esporte, com entretenimento, sem ter que se preocupar com essa terrível certeza, a certeza de que um dia todos nós vamos morrer, né? Entretanto, o Deus da Bíblia, Ele coloca termos e condições para que a gente possa se relacionar com Ele. Nós devemos conhecer o Deus da Bíblia, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas isso de maneira bíblica, para que aí sim a gente pode ter um relacionamento correto e aceitável diante de Deus. E o apóstolo João, ele vai iniciar aqui a sua carta trazendo informações importantes sobre o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico. Então vamos ler agora o texto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunha, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, como vimos, irmãos, o propósito de João, ao escrever a carta, era conduzir os cristãos à plena comunhão espiritual e à certeza da sua salvação. E para atingirmos a plena alegria da comunhão e a certeza da salvação, o autor vai trazer alguns aspectos, algumas provas fundamentais do cristianismo bíblico. Ele nos mostra quem de fato Jesus é, para que com as informações corretas acerca de Cristo, nós tenhamos plena comunhão com Ele e com o Pai, para que a gente não caia no erro de ter um suposto relacionamento espiritual com Deus, mas nos nossos próprios termos, um relacionamento que é mentiroso e que não nos levaria a lugar algum, muito menos o desfrutar de uma plena alegria e satisfação que apenas a verdadeira comunhão com Deus é capaz de trazer. Então a primeira informação que o apóstolo João nos apresenta aqui é que Jesus, ele é real e pessoal. Verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Repare que João inicia dizendo o que era desde o princípio. É muito semelhante, se você já leu a Epístola de João, então os irmãos que estão há mais tempo aqui na igreja, a gente viu praticamente todo o Evangelho de João com as pregações do Antônio Neto, é muito semelhante ao que João fala no Evangelho de João capítulo 1, verso 1, que ele vai dizer, no princípio era o verbo, né? A mesma ideia é enfatizada aqui por João novamente, a eternidade de Cristo. Mas talvez você pense assim, mas como que a gente pode saber que João está falando aqui de Jesus? Não cita o nome de Jesus. Mas reparem a sequência ali do texto. Quem era desde o princípio? E ele vai responder, aquele que temos ouvido, aquele que temos visto com os nossos próprios olhos, aquele que as nossas mãos apalparam, o verbo da vida. E aí a gente volta no Evangelho de João capítulo 1, verso 1. No princípio era quem? Ele diz o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus. Então, João afirma que sobre a eternidade de Jesus. Uma afirmação novamente clara de que Jesus é Deus. Apenas um ser divino pode ser eterno, né? E João prossegue dizendo que ele esteve com Jesus, que ele tinha visto Jesus com os seus próprios olhos, que ele tinha contemplado e que com as suas próprias mãos ele tinha tocado no verbo da vida, no Deus encarnado. Lembramos do contexto histórico aqui? João estava combatendo heresias
que existiam entre os destinatários da carta. Então, o docetismo, a ideia é que Jesus não veio corporalmente à terra, que Jesus era um ser espiritual. Então, Jesus, como uma testemunha, como alguém que andou pessoalmente com Jesus, diz claramente: não, eu vi, eu toquei, eu apalpei a Jesus. Ele tinha sim um corpo. Seria possível apalpar um espírito? Não. Então ele combate isso, ele diz: não, vocês estão pensando errado. Jesus veio em corpo. Então João claramente afirma que Jesus é um ser real e pessoal. E essa é uma prova fundamental para o cristianismo bíblico. Existem diversos tipos de Jesus sendo pregado por todos os lados e para todos os gostos, mas apenas um é o Jesus real, o Jesus que salva, é o Jesus pessoal e verdadeiro, esse do qual Jesus está testemunhando, do qual João está testemunhando, o Jesus da Bíblia. É possível ter comunhão com Jesus que não possui corpo? Que era um fantasma? Ou que era uma pessoa como nós e que recebeu o Espírito no momento do batismo e depois, quando morreu, o Espírito saiu? É possível ter comunhão com Jesus que não ressuscitou, que morreu? Seria possível hoje eu desfrutar de comunhão com um Jesus que não fosse Deus? Como que alguém que não é Deus poderia escutar e atender tantas orações que nós todos os dias colocamos a Ele, em todos os lugares, tantas pessoas? Se Ele não for Deus, Ele não é capaz de nos ouvir. Eu sei que pode parecer algo simples, sem grandes implicações, afirmar que Jesus é real. Mas paremos para enfrentar essa verdade agora. Se Jesus é um ser pessoal, que realmente existiu, como que eu vou lidar com tudo aquilo que Ele mesmo, Jesus, um dia falou? Jesus, pessoalmente, disse que Ele era Deus, que ninguém viria ao Pai a não ser por Ele. Jesus disse que Ele era a fonte de águas inesgotáveis, e quem viesse até Ele nunca mais teria sede, que todo aquele que depositasse a sua fé nele, ganharia de presente, de graça, a vida eterna. Mas Jesus também disse coisas duras. Ele disse que a menos que você renuncie tudo o que possui, você não pode ser um discípulo dele. Ele disse que muitos no dia do julgamento diriam: Senhor, Senhor. E ele dirá: não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de Deus. Ele disse que os seus discípulos seriam conhecidos de muitas formas, pela maneira como tratam a palavra de Deus, pelo fruto que eles produzem, que seus filhos não acumulariam tesouros na terra, mas eles acumulariam nos céus, que o povo que o segue seria um povo de oração, um povo generoso com os pobres, um povo amoroso, e que esse povo não seria como os hipócritas, que faziam essas coisas, mas para receber o reconhecimento dos outros. Mas o povo de Deus buscaria apenas o reconhecimento do Pai Celeste. Esse Jesus disse que se nós amássemos qualquer coisa mais do que nós amamos a Ele, nós não seríamos dignos dele. Que nós não poderíamos, por exemplo, servir a Ele e ao dinheiro. Este é o Jesus real, o Jesus das Escrituras. Ele nunca disse: venha ter um relacionamento comigo do jeito que você quiser. Ele nunca afirmou isso. Ele não disse: vem de qualquer jeito que eu vou te receber como filho. Quem falou isso foi a Gretchen. Jesus nunca disse: venha de qualquer jeito, tenha um relacionamento que você quiser comigo. Jesus, ele traça uma linha, ele traçou parâmetros, ele não deixou meio termo,
mas ele delimitou muito claramente a forma com que as pessoas deveriam se relacionar com ele. É tudo ou nada. Ou você coloca toda a sua vida debaixo do senhorio de Cristo, ou não coloca nada. É perda de tempo. Me veio à mente uma pregação que o pastor Antônio Neto fez aqui um dia no Evangelho de João, que ele disse a seguinte pergunta: o que você vai fazer com esse Jesus de Nazaré? O que você vai fazer com esse Jesus que falou todas essas coisas? O que você vai fazer com todas essas palavras? Você vai tentar se relacionar com ele da sua própria maneira? Ou vai seguir as normas que ele deixou nas Escrituras? Jesus, ele nos chama para ser discípulos radicais, não discípulos meia boca. Em Apocalipse, a palavra de Deus nos diz que ele vomitará os que forem mornos. Ou você é quente, um discípulo radical, ou você é frio, um ímpio. Isso ele quis indicar que existe apenas um caminho para seguir a Cristo. Apenas um modo, não existe vários modos. Jesus nos chama para a escravidão. É isso mesmo. É tão forte quanto isso parece. Quando você diz que Jesus é o meu Senhor, Jesus é o seu Senhor, é isso que significa. Você está dizendo: eu sou escravo de Cristo. Nós éramos outrora escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo. Nós vivemos para Ele. Nós obedecemos a palavra de Deus incondicionalmente. É isso e nada menos do que isso que Deus exige de nós. Esta é a grande implicação, a grande consequência do fato de que Jesus é real. Essa é a grande consequência disso. Algo que parece simples, parece bobo, Jesus de fato é real, mas traz consequências sérias. O que nós faremos com tudo aquilo que Jesus nos disse? Tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus sobre Ele. Então, a primeira informação que João nos traz aqui no epílogo de sua primeira epístola é de que Jesus é real. A segunda, e semelhante a essa, é que a primeira vinda de Jesus é um evento histórico, no verso 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunha, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aqui há informações importantes. Segundo esse versículo, a vida que Jesus manifestou foi a vida eterna, porque Cristo é um ser eterno e estava com o Pai. Esta é uma afirmação que nos mostra que Jesus é uma pessoa diferente do Pai, porque Ele é a vida, e a preposição aqui com, a qual estava com o Pai, mostra uma igualdade entre Jesus com Deus. Então o apóstolo João tinha muito claramente a ideia de que Jesus Cristo é Deus e que sempre esteve com o Pai na eternidade, o que derruba várias ideias erradas e várias heresias, que Jesus é um ser criado, que Jesus é um anjo, que Jesus não é Deus, que o Espírito de Deus desceu sobre o homem Jesus e depois foi embora. João enfatiza também aqui o seu próprio testemunho: e nós a temos visto, e dela damos testemunho. O autor diz, para contrastar com os falsos mestres e falsos ensinos, que diziam que Jesus não tinha vindo corporalmente, pessoas que certamente nem tinham visto Jesus, que falavam essas coisas. Então Jesus, com a autoridade de alguém que andou lado a lado com Cristo, fala para que não tenha dúvidas. Eu dou testemunho que Jesus veio mesmo. Eu vi, eu ouvi, eu toquei nele. E eu quero aprofundar essa questão. O fato de que a manifestação de Jesus foi um evento histórico. Tá? Quando a gente aprende nas aulas de história
que no dia 22 de abril de 1500 chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. Como nós sabemos que de fato isso ocorreu? Nós não temos nenhuma foto, nenhuma filmagem, ninguém de nós esteve lá presente para ver com seus próprios olhos. Então como que a gente sabe disso? Por causa do relato de testemunhas. Exemplo, Pedro Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, escreveu uma carta e relatou a chegada deles no Brasil. É por isso que nós sabemos o dia, como foi e tudo mais. Tudo que a gente sabe na história da humanidade, nós sabemos por causa das testemunhas que relataram esses fatos. E com a história de Jesus não é diferente. Interessantemente, ninguém questiona se de fato o descobrimento do Brasil foi assim mesmo, né? Mas sobre a vida e obra de Jesus, brotam diariamente, através dos séculos, pessoas que questionam as Escrituras. E por quê? Por que será que isso acontece? Porque Jesus falou, como nós vimos antes, várias coisas que mexem e interferem diretamente com as nossas vidas. Fala coisas sobre o nosso relacionamento com Deus e que um dia nós prestaremos contas com esse Deus. As pessoas não querem saber que precisam prestar contas da sua vida com Deus um dia. E elas tentam questionar, elas tentam denegrir as Escrituras, elas tentam diminuir a Bíblia para dizer que não é certo, que não é, isso não vai acontecer. Mas a Bíblia segue ao longo dos anos inabalável. Mesmo diante de tantos ataques, ninguém conseguiu tirar o crédito das Escrituras até hoje. Pelo contrário, irmãos, ela cada vez se comprova ainda mais. Se Jesus fosse uma mentira criada, como que um fato mentiroso poderia ter forças suficientes para crescer tão rapidamente? Um pouquinho de história da igreja agora. Nos primeiros 3 séculos da igreja, o cristianismo experimentou uma incrível expansão geográfica. As regiões atingidas até o final do 1º século foram um semicírculo em torno das extremidades oriental do mar Mediterrâneo, incluindo lá Líbia, Itália Central, regiões intermediárias, Egito, Palestina, Síria, Ásia Menor, Grécia e Macedônia. Só no 1º século, vários países já tinham sido alcançados pelo cristianismo. As maiores concentrações de comunidade cristã estavam na Palestina, na Síria, por incrível que pareça, né? Hoje a Síria totalmente dominada pelo islamismo. Mas foi lá que começou, o grande centro era lá, em torno da cidade de Éfeso. No 2º e no 3º século, novas regiões foram alcançadas. Iraque, Pérsia, Armênia, no ocidente, toda a Península Balcânica do Sul, Rio Danúbio, a região do sul do Rio Reno, toda a Península Itálica, partes da Alemanha, França, Espanha e Portugal, o sul da Inglaterra, norte da África, Tunísia, enfim, resumindo, o norte da África completamente, a Ásia Menor, a Europa toda tomada pelo Evangelho em menos de 300 anos após a morte de Cristo. E tudo isso sem internet, sem imprensa, sem meios de transporte. As pessoas iam andando, viajavam no máximo de barco. Acrescente a isso a mensagem que não era nada agradável: cristianismo. Você adotando a fé cristã, você estaria adotando também a perseguição. Naquela época, o Império Romano perseguia os cristãos e vitimava eles aos milhares. Os cristãos eram tocha nas festas de Nero. Tacava fogo nos cristãos para eles acender os jardins do Império Romano. Então, você aceitando o cristianismo, você sabia que estava sofrendo a partir daquele momento perseguição. Uma mentira faria tudo isso. Uma mentira dividiria o nosso calendário em 2, antes de Cristo e depois de Cristo. João testemunhou. O testemunho dos apóstolos possui um peso muito grande. Vejamos o exemplo de Pedro. Abram suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, lá no início do Novo Testamento.
Lucas capítulo 22, versos 54 a 62. Capítulo 22, de 54 a 62. Vamos conhecer um pouquinho de Pedro. Então diz o texto: então, prendendo Jesus aqui, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então aqui o momento que prenderam Jesus, né? E Pedro seguiu Jesus até um lugar onde ele foi levado, e as pessoas perguntavam: tu esteve com ele? E Pedro dizia: não tive, com medo, né, de ser preso junto, de sofrer com Jesus. Agora corra para Atos, é só passar ali, Evangelho de João, Atos, 2 livrinhos à frente, capítulo 4, Atos 4, verso 18 a 21. Então os mesmos religiosos que tinham prendido Jesus naquele dia, agora pegam Pedro e João, porque eles estavam pregando o cristianismo depois da morte e ressurreição de Cristo. E aí diz o texto: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, o soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então aqui eles estavam presos lá no Sinédrio, o mesmo pessoal que prendeu Jesus, e eles disseram: nunca mais falem desse Jesus. E Pedro, com coragem, disse: eu não posso fazer isso que vocês estão me dizendo. Que diferença do Pedro de poucos momentos antes. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, como ele mesmo afirmou para os seus apóstolos que faria, Pedro teria tirado essa coragem da onde? Ninguém nunca mais teria ouvido falar no medroso Pedro. Nesse Pedro que tremeu de medo ao ver o seu mestre preso e massacrado. Mas talvez você pense: mas esse pode ter sido um caso isolado, né? Então vamos ver um pouquinho sobre como é que os apóstolos morreram. O apóstolo Tiago, irmão de João, a sua morte está registrada em Atos 12:2, que diz que o rei Herodes fez passar a fio de espada Tiago. Aqui aparentemente uma referência à decapitação. As demais mortes não estão escritas na Bíblia, mas são conhecidas através da história da igreja. O apóstolo Pedro, o medroso, ele foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X, lá em Roma. Pedro, o medroso, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer como seu Senhor. Mateus, ele sofreu martírio na Etiópia, foi morto por um ferimento causado por uma espada. Tiago, irmão de Jesus, o que escreveu a epístola que a gente estudou até a semana passada, ele não é um apóstolo, tá? Ele não é oficialmente um apóstolo, mas ele foi líder de uma igreja de Jerusalém, e ele só se converteu depois que ele viu Jesus ressuscitado. Até então, até a morte de Jesus, o irmão dele não creu que Jesus era de fato o Messias.
Tiago ele foi atirado de mais de 30 metros de altura do pináculo do templo, o mesmo lugar onde Jesus foi tentado pelo diabo. E ele não morreu na queda. Quando os seus executores descobriram que ele havia sobrevivido, eles espancaram até a morte com um porrete. Bartolomeu, conhecido também como Natanael, foi um missionário na Ásia. Ele testemunhou onde hoje é a Turquia, e ele foi martirizado pela sua pregação na Armênia, onde ele foi chicoteado até a morte. André morreu em uma cruz também em forma de X na Grécia. Após ser chicoteado severamente por 7 soldados, eles ataram seu corpo à cruz com cordas para prolongar a sua agonia. Os seus seguidores, eles relataram que enquanto ele foi levado em direção à cruz, André falou as seguintes palavras: muito desejei e esperei por essa hora. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo, pendurado nela. E diz que ele continuou a pregar para os seus próprios torturadores por 2 dias, até que ele morresse. Tomé, o apóstolo que só acreditava vendo, ele foi atingido por uma lança na Índia durante uma das suas viagens missionárias para plantar uma igreja naquele lugar. Matias, o apóstolo que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, ele foi apedrejado e depois decapitado. Paulo foi torturado e decapitado por Nero mesmo, em Roma, no ano de 67. João, esse da epístola, ele esteve à beira do martírio, ele foi colocado numa panela de água fervente para fritar, e miraculosamente ele não morre nesse evento. Então ele é exilado até a ilha de Patmos, onde lá ele teve a revelação e escreveu Apocalipse. Após esse tempo em exílio, ele retorna e fica na Turquia, onde ele morre velho, sendo o único apóstolo a morrer em paz. Irmãos, não é importante saber como os apóstolos morreram, esse não é o ponto. O que importa é o fato de que todos eles estavam dispostos a morrer pela sua fé. Todos eles estavam dispostos a morrer sem negar o cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos saberiam disso. Eles saberiam que Jesus não ressuscitou. E ninguém morreria por causa de uma mentira. Ninguém iria até o fim se fosse um fato mentiroso. O fato de que todos os discípulos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando negar sua fé em Cristo, é uma tremenda evidência de que eles verdadeiramente testemunharam a ressurreição de Cristo. Então João deu testemunha de que Jesus ele é um ser real, um ser pessoal, que a pessoa e a obra de Jesus, a sua morte e ressurreição, é um fato histórico, e ele também testemunhou que Jesus é a verdadeira alegria. Os versos 13 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Então, o propósito que motivava João a testemunhar tudo aquilo que ele tinha visto, ouvido e apalpado, fica muito claro aqui nesses versículos. Ele anunciou para nós, para aqueles que não viriam com seus próprios olhos, para que eles pudessem conhecer o incrível milagre do Deus que se fez carne. Para que, crendo neste testemunho, nós juntos pudéssemos ter comunhão. E que tipo de comunhão? Comunhão completa, comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas ele escreveu para que a nossa alegria seja completa. O texto ali diz, e fica difícil definir a melhor tradução. Tem algumas Bíblias que trazem a nossa alegria e tem outras que trazem a vossa alegria. Você vai ter na Almeida Revista Atualizada a nossa e na Almeida Revista Corrigida a vossa, o vosso gozo. A ideia é que o objetivo de João era a plena alegria de vocês que estão recebendo esse testemunho. Para enxergar melhor essa conclusão,
É só comparar com o que João disse no seu Evangelho, capítulo 15, verso 11, que diz assim: tendo-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então é para a nossa alegria. O cristianismo é a religião do prazer, é a religião da felicidade, da alegria plena e completa. O homem, ele é um ser obcecado pelo prazer. O homem é um ser obcecado. Há o chamado hedonismo, né? A filosofia ensina, esse termo vem da filosofia, o hedonismo, que o prazer é o fim último do ser humano. É o prazer que rege a humanidade. A grande questão é onde está o prazer. Nas coisas externas, no dinheiro, no sucesso, na cultura, no sexo, na diversão. Se perguntarmos às pessoas por aí o que significa ter uma vida de alegria, a grande maioria provavelmente dirá que é possuir muitas coisas boas, que é não enfrentar nenhum tipo de problema. Muitos pensam que a alegria consiste em ser rico, ir a festas chiques, conhecer muitos lugares, viajar, morar numa bela mansão, ser influente na sociedade e também desfrutar de uma saúde perfeita. E conforme esse entendimento, uma pessoa alegre é uma pessoa que tem todas as circunstâncias da vida ao seu favor. Mas a Bíblia, ela nos apresenta um ensino completamente diferente. A palavra de Deus nos mostra que a verdadeira alegria não está nos bens desse mundo, tampouco está no coração do homem. Se a gente observar atentamente a realidade ao nosso redor, nós veremos o quanto isso procede. Existem muitas pessoas riquíssimas, bem aceitas na sociedade, fisicamente saudáveis e que, apesar de tudo isso, são pessoas tristes e infelizes. Outras pessoas tentam desesperadamente encontrar no próprio coração algo que preencha, mas nunca obtém sucesso, porque simplesmente não há alegria nenhuma dentro de nós mesmos. Salomão foi um exemplo de um homem que possuiu todas as circunstâncias ao seu favor. Ele buscou a felicidade na bebida, na riqueza, nas mulheres, na fama. E no final das contas, ele vai nos dizer lá em Eclesiastes, no final do livro, que tudo era vaidade. John Piper, um pregador conhecido, disse que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso e passageiro. Deus nos criou para o prazer. A busca da felicidade é uma busca legítima, mas o verdadeiro prazer está apenas em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Agostinho disse o seguinte: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti. A alegria real e duradoura é um dom que o homem não pode conquistar mediante seus próprios esforços. A graça vem de Deus por meio de Jesus, o seu Filho unigênito que veio para salvar e transformar vidas. Quando alguém experimenta o perfeito amor de Cristo, tudo passa a ser diferente. Os valores mudam, as prioridades são alteradas, e o vazio que antes existia, não existe mais. Passa a ter uma razão para viver, uma razão que ela é sublime e que ela é imperecível, ela não perde seu valor, que não está neste mundo passageiro, mas está no céu. A verdadeira alegria é deleitar-se em Deus, é alegrar-se no sorriso de Deus, é beber dos rios de seus prazeres, como o Salmo 36:8 nos diz. A verdadeira alegria consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Como diz o salmista, Deus é o sol, o escudo, a herança, a fonte, a rocha, a alegria e a esperança. E eu queria terminar o sermão de hoje com 3 perguntinhas para a nossa própria reflexão. Onde está a tua alegria?
O que te faz verdadeiramente feliz? O que te deixa contente? O que te tira um sorriso do rosto? O que te faz verdadeiramente feliz? Pense então nisso. O que fosse retirado da sua vida hoje, você não conseguiria viver sem? Se fosse tirado todo o dinheiro, você viveria sem? Se fosse tirado sua família, você viveria sem? Se fosse tirado o seu carro, você viveria sem? Se a sua saúde fosse retirada, se tivesse problemas de saúde, a sua alegria seria retirada? Agora, e se Deus fosse retirado da sua vida? Faria falta para você? Essa reflexão, ela pode falar muito sobre como está a nossa fé. Se ela está firmada, de fato, em um terreno sólido, ou se ela está firmada numa areia movediça. Então hoje, irmãos, nós vimos a introdução aqui da primeira epístola de João, onde o apóstolo lhe dá o testemunho daquilo que ele mesmo viu, que ele ouviu e que ele pegou, apalpou de Jesus Cristo. Que Jesus, ele é um ser real, um ser pessoal, um fato que pode ser visto na história da humanidade, um evento que traz para nós uma plena e verdadeira alegria, uma alegria que só é possível termos quando a gente tem plena comunhão com Deus, o que vai nos trazer plena certeza da nossa salvação. Então vamos orar.